Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Eu sou o Pedro Fransolin e hoje nós temos uma convidada super especial. É uma amiga minha, posso dizer, de muitos anos. Eu que já tô velhaco nesse meio árabe, eu que já tô velhaco aqui na música, conheço muita gente, mas essa é uma amiga muito querida e eu tenho o prazer de trazer aqui para conversar e bater esse papo comigo a Mahira Hassan. Mahira, seja bem-vinda, Mahira. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para trocar um pouquinho de experiência aqui comigo e com o pessoal que está assistindo a gente, né? Seja muito bem-vinda ao Improvisa agora, esse meu novo projeto. Obrigada a você, Pedro. Obrigada pelo convite de poder aí conversar um pouco, trocar umas ideias e de estar aqui com você. Então, obrigada a você pelo convite. É muito importante esse trocar as ideias, né? Como a gente até se falou um pouquinho antes, é, quando a gente compartilha nossas experiências, né? Eu acho que é muito mais conectivo com as pessoas entendem muito mais e entendem o que a gente passa, né? Eu costumo falar que entende o que a gente passa no backstage da coisa, né? Porque uma coisa é ver a gente no holofote ali, né? Mas a gente tem uma vida por trás, a gente tem uma preparação, a gente tem todo um caminho que a gente segue, né? E que a gente busca. Eu quero começar aqui o nosso bate-papo, eu sempre começo com uma perguntinha. É, eu sei que você tem várias faces, assim, né? Você é bailarina, você é professora, você é empreendedora. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção sua, assim, nesses anos que a gente se conhece, é o fato de você querer sempre construir, eu posso dizer assim, eu não sei se seria a palavra certa, né? A gente fala muito empreender, hoje em dia tá na moda, né? Empreendedorismo, mas é a construção, na verdade. E desde quando eu te conheço, sei lá, 15 anos atrás, eu acho, talvez mais, talvez um pouquinho menos, Acho que é, talvez um pouco mais, talvez um pouco mais, né? né? Eu sei que você sempre construiu. Quando eu te conheci, você construía para outra empresa, né? Você construía, talvez tenha sido a sua escola, e hoje você constrói as suas próprias coisas, né? É, quem é Mahira Hassan? Como ela chegou até hoje? Quem é? De onde veio? Como começou? É? Eu acho que tem, quando eu paro para meditar mesmo sobre isso, e desde que as crianças, né, chegaram na minha vida, desde que eu me tornei mãe, eu comecei a acessar muitas lembranças da minha infância. É bem curioso isso, Aham. coisa que eu realmente não lembrava, e com eles essa memória de muito nova foi voltando, e volta a cada dia eu lembro de alguma coisa também que eu fazia. E aí, quando eu paro para meditar sobre o hoje e quem, né, e a Mahira criança, né, que na verdade é a Bárbara criança, hoje eu consigo me ver como... Tem muita gente que me atribui é, algumas características, como uma pessoa obstinada, uma pessoa comprometida, disciplinada. Eu me olho hoje muito como uma pessoa teimosa. Eu acho que essa minha teimosia, hoje eu consigo olhar para a minha teimosia e que ela vem de muito cedo, né? Uma certa teimosia de eu tomar uma decisão e ir até o fim com ela, mesmo que algumas circunstâncias não estejam muito propícias a isso. Mas quando eu enxergo esse lugar que eu quero ir, esse lugar que eu quero chegar, eu realmente vou, independente muito do que outras pessoas tentem me alertar. Então, vira e mexe, eu me pego refletindo de
algumas situações realmente muito, muito peculiares e já desde a infância. Então, abrir a escola mesmo foi algo que, na época, meu marido e minha mãe ficaram muito assustados, né? Como que você trabalhou? Eu trabalhei foram 6 ou 7 anos, né, na Luxor, onde eu trabalhava, e, e eu fiz meu pé de meia, porque eu sabia o que eu queria, né? Então, quando eu decidi abrir, para eles foi um choque, assim, como para todo mundo, né? Ah, você vai investir, né? Tantos anos de trabalho, todo o seu financeiro nisso. Então, eles tinham uma precaução mesmo, né? Não era era uma precaução. E mesmo assim eu falei, não, eu vou, é isso, eu sei o que quer, eu sei o que eu quero. Não, mas você tem certeza? E aí eles vinham com vários questionamentos deles, da cabeça deles. Eu lembro meu marido falando, mas será mesmo que é o melhor você abrir uma escola só para mulher? Será que se você abrir uma escola de dança, né, que você tenha dança de salão, porque realmente é uma preocupação com o financeiro e não é à toa, é uma preocupação válida. E eu falei, não, é para mulher, é só mulher que vai entrar lá dentro. Então, a escola, claro, é um feito, acho que acho que é o ponto mais alto, assim, que para mim, que eu cheguei como mesmo uma construtora, que é a palavra que você deu, porque eu realmente, tudo foi feito, idealizado de uma vontade. Então, todo o dinheiro investido não foi herança, não foi tudo do suor, foi tudo ali do empenho, tudo. Eu fiquei 2 anos para encontrar um ponto. Eu visitava a Zona Norte, rodava, foram 2 anos até encontrar. A hora que eu encontrei, eu fiz o projeto, eu decidi tudo que ia ter, né? Eu decidi o formato. E a escola tinha 6 meses de funcionamento. Eu aluguei um teatro de 15 mil reais para poder fazer o espetáculo no final do ano. Esse foi um outro choque. Como assim? Você tem 6 meses de aula, né? Com 6 meses de aula, eu tinha um pouco mais de 100 alunas. Mas ainda assim era um risco muito grande, porque você alugar um teatro de 15 mil reais, que é só o teatro, né? Teriam todo o restante do evento que eu criei, também era um risco muito grande. Eu lembro que eu cheguei a bambear e falar, bom, peraí, será que... Aí eu já comecei a pensar nas soluções caso eu não tivesse quórum suficiente para o evento. E só que o evento foi um sucesso, foi ótimo, se pagou, rendeu, né, teve lucro, enfim. Então, hoje, quando eu me olho assim, quem é Mahira? A Mahira é uma mãezona, sempre foi muito mãezona das alunas. É, não é aquela mãe amável, carinhosa, é uma mãe mesmo mais é, que traz mais didática, que quer realmente tentar ensinar algo para mulheres, além da dança, sabe? Então não é aquela figura materna do carinho, do abraço, é uma figura materna mais da professora, de uma coisa mais didática, de tentar levar para a vida, sabe? Então é isso assim que eu consigo refletir hoje sobre essa parte da construção, da construtora. Me chamou a atenção agora que você falou a questão de levar a mulher para dança, né? Você sempre trabalhou essa parte do feminino, né? Do bem-estar feminino, né? Do ser mulher, tanto é que eu vendo de fora, dança para mulheres. Isso o empoderamento feminino, né? Que muitos falam, mas você realmente sempre trabalhou com isso. Você acha que na dança do ventre isso é importante? Isso é indispensável? A dança do ventre por si só faz isso? Ou a gente precisa sempre buscar isso quando a gente ensina as alunas e a dançar? Hoje, a forma como eu vejo a dança, e hoje com uma visão mais estendida, mais madura, com um intelecto melhor formado para essa parte
do emocional, da psique, eu consigo ver que realmente eu sempre estive nesse caminho, que é a dança não é só sobre dançar. Então, assim, o meu trabalho com a dança não é sobre a dança do ventre, né? Ele está muito interligado mesmo no desenvolvimento, no que aquela mulher vai poder melhorar ou usufruir, né, dessa parte mesmo individual, do autoconhecimento. Então, eu sempre tive realmente muito ligada nisso, sempre fui muito ligada à parte espiritual, a terapêuticas paralelas. Nunca trouxe isso de uma forma evidente. Meu trabalho nunca foi dança do ventre espiritualidade, dança do ventre sagrado, dança do ventre ancestral. Eu não tenho essa linha, nunca tive, apesar de ter esse lado desenvolvido, mas eu nunca quis atrelar especificamente para a dança. Então eu acho que a dança por si só, ela não vai ter um poder efetivo de cura ou de despertar a feminilidade, a dança por si só, porque quando a gente fala da dança por si só, são movimentos, e movimentos numa sala de aula, de frente para o espelho, copiando uma professora, são apenas movimentos. Se a professora não tiver essa visão essa intenção, na verdade, a intenção de ter algo a mais do que a dança, de olhar para essa aluna um pouco mais profundamente, olhar além do movimento, e isso, né, para que não fique uma coisa estranha, não tem a ver com ter intimidade com a aluna, né? Ser amiga da aluna, não tem nada a ver esse caminho. Uma professora que esteja atenta a isso, ela vai treinar o olhar dela para trazer essa individualidade dentro da sala de aula e conseguir trabalhar o que cada aluna precisa, né? Então, eu já tive numa sala de aula, por exemplo, uma aluna que ela não conseguia se olhar no espelho. E eu percebia que ela não se olhava no espelho enquanto ela treinava. E aí, conversa vai, conversa vem, ela falou, eu não tenho espelho em casa, eu não consigo me olhar no espelho. Se eu entro num elevador que tem espelho, eu já entro de costas, eu não me olho no espelho. E aí, então, a cada aula eu ia ali, e na sala de aula eu tiro muito sarro, eu faço elas darem risada, eu brinco. E aí eu dei um espelhinho para ela, que era um espelhinho que eu tinha meu de marketing, que tinha o telefone da escola, e era esses espelhinhos de bolsa, parecia um bottom, assim. E aí, na época, eu dei e falei, ó, né? E, bom, enfim, hoje ela sempre conta essa história, ela fala, não, a Maíra que me fez olhar para o espelho e tal. Então, isso, eu não olho isso como algo extraordinário. Eu não vejo isso como, nossa, eu salvei. Não, eu fiz o mínimo. Era isso que eu enxergo no meu trabalho. Então, não foi feito mais que o mínimo. Isso tinha que ser feito. Então, não tem glória, não tem nenhum tipo de, sabe? Não tem que ter. Né? Na minha visão, não tem que ter. Isso faz parte da sala de aula. Isso faz parte daquela aluna que vem te procurar. Porque a gente lida com mulheres, né? O meu público na dança ventre e o público de 90% da dança ventre no Brasil são mulheres, vamos dizer assim, mulheres do dia a dia, mulheres que estão sobrecarregadas, mulheres que estão fora do peso ideal, mulheres que estão com a autoestima baixa, mulheres que estão cansadas, né? Que estão desiludidas, que estão frustradas. Então, assim, quem procura dança ventre normalmente não é pelo amor à dança, é pela dor no ser, né? Então, é uma dança que a professora precisa estar preparada para lidar com algo a mais que a dança. Mas, de novo, que isso não se torne uma intimidade, você não precisa ter intimidade com a aluna, você consegue tratar dela sem que ela perceba. Ela nem percebe que você está tratando de uma timidez, de um medo, de um trauma, porque só que a professora precisa estar atenta e para isso você precisa estudar e treinar. Não é mágica, não é boa vontade, Sim. não é só boa vontade. Mas você sabe que eu sinto isso com a música também.
Porque às vezes o meu aluno, eu sinto que ele não está 100% ali, sabe? Que existe algo que eu preciso fazer além de ensinar ele a tocar. E não é por acaso que já chegaram para mim alunos com problemas de saúde, alunos que não tinham movimentos corporais, e que eles falam para mim, tem que ser você, sabe? E por muitas vezes, até emociona assim, ó, por muitas vezes eu pensava, mas como eu vou fazer isso? Tipo, né? Como eu vou ensinar ele a tocar se ele não consegue tocar? Eu falei assim, vou fazer ele conseguir tocar do jeito que ele conseguir tocar, né? E aí eu fiz de um jeito também que, tipo, não é o mínimo que a gente faz, não é tipo, obrigação. A gente não tá fazendo nada extraordinário. A gente tá fazendo o que era pra gente fazer. Como qualquer aluno que chegar com alguma limitação, a gente precisa tentar suprir ao máximo essa limitação. E que legal que você pensa assim. E o que você acha que é aprender a dançar? Você acha que aprender a dançar é aprender só movimento, técnica, ou essa parte do emocional e inteligência emocional faz parte também do dançar? Porque às vezes a gente vê bailarinas, eu pelo menos eu vejo bailarinas que eu sei que tem uma vida talvez com um monte de problemas, né? Que talvez só que dançam super bem, fazem show maravilhosamente bem, só que por ali na nossa amizade a gente sabe, né? O que acontece, né? Você acha que isso faz parte ou não tem a ver e isso é um complemento a, a, a aula, assim, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho que quando a gente fala de dança, e talvez as outras artes também, que eu não tenho domínio, mas quando a gente fala de dança, a gente fala de duas vertentes possíveis para quem pratica. Uma é aquela pessoa que ela já tem uma linha corporal, então ela tem uma facilidade, ou porque ela já foi estimulada na infância, né? Então ela já teve ali alguma didática, alguma coisa, e na vida adulta, falando de adulto porque o meu público-alvo é adulto. E ali, a hora que ela chega na vida adulta, ela tem uma resposta corporal muito melhor, mesmo que ela ficou parada há muito tempo, mas ela tem uma resposta corporal muito melhor do que uma aluna que nunca teve contato nenhum. Mas existe nos corpos mesmo histórias, né, diferentes. Então, ao meu ver, a dança ela não deve ser só movimentada, só no corpo, só nos passos. Eles são todos muito importantes. É dele que a gente aprende muitas vezes o que é disciplina, porque a gente vai precisar treinar, persistir. Então, quando eu estou no corpo, eu tenho algumas questões que são desenvolvidas, né? As habilidades do corpo, toda a parte fisiológica mesmo, de alongamento, de tônus, né? Que vai gerar uma disposição melhor, vai gerar uma noite de sono melhor para aquela aluna. E toda a parte motora que a dança envolve. Mas só os movimentos, quando eu me pego só nos movimentos, seja para uma professora, seja para uma dançarina profissional ou para uma amadora, uma praticante, como eu gosto de chamar, uma praticante, a dança, para ela ser melhor aproveitada, ela não pode se tratar só de passos. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar melhor. Eu tenho alunas aqui, adultas, que não têm um corpo que reproduz passos exatamente bons, passos definidos. Então, eu tenho corpos aqui que não tem preparo. Isso não tem a ver só com talento, tem a ver mesmo com um corpo preparado, é um corpo que não se alonga diariamente, é um corpo que não tem força, então é um corpo que não está preparado para receber a dança.
E tudo bem em relação a isso não é uma questão. Então, quando eu tenho essa aluna, eu tenho alunas que estão comigo e que já passaram pela minha sala de aula, que não têm uma boa reprodução dos passos, uma boa execução dos passos, mas que têm uma sensibilidade à proposta, né? Então, ela não consegue fazer um soldadinho no tempo certo e com a definição certa, mas quando eu solto a música, ela está conectada com o que a dança, com o que a música tem para nos oferecer, que é esse despertar da afetividade, né? Então, eu tenho alunas aqui que elas estão tão entregues a esse processo da dança que os passos são um desafio, mas que eles não têm a prioridade, não é a maior importância esses passos. A criação, essa entrega com a afetividade, com o sentir, está muito mais presente. Então, não é à toa que nos meus espetáculos, nos eventos, festa aqui das alunas, né? As alunas que eu estou aqui envolvida diariamente, não é à toa que nesses eventos eu vou assistir um grupo e eu me pego assim emocionada, chorando, ou realmente é algo, nos meus espetáculos principalmente, eu consigo enxergar algo além do que elas estão trabalhando, algo além do número apresentado. Então, nos meus espetáculos eu fico assim abobada, é realmente uma fonte de inspiração, porque eu presenciar uma mulher entre os seus 50 a 60 anos que nunca subiu num palco, nunca se expôs naquele nível, num palco de 16 metros de frente para um público de 900 pessoas. Então, essa mulher que já tem uma história, né, de vida e que não tem um corpo preparado e que topa e que paga para passar pelo que ela passa. Ela se expõe num palco com um figurino, às vezes é um figurino mais arrojado, às vezes não, mas ela está disposta a aceitar as regras. Então, quando eu mando, que é uma ordem, não é um pedido, passar batom vermelho, colocar cílios postiço, pintar a unha, a mão e o pé. Quando eu mando. Quando eu mando, isso para você ter uma noção, isso está em contrato. Se a aluna não quer passar por isso, eu não aceito a inscrição dela. Ou ela aceita a minha direção, porque é terapêutico. Tem o lado terapêutico, sim, obviamente. E ele talvez seja o principal no fundo, mesmo que elas não tenham essa lucidez. Só que aí se confunde, é aí que eu vejo um pouco no nosso meio como as coisas se confundem. Não é porque tem que ser divertido, gostoso, legal, leve, que tem que ter desordem. Sim. Que eu tenho que ceder às vontades de uma aluna que nunca subiu no palco, não faz ideia do que é. Então, se eu tenho uma aluna que está aqui, eu falo, o batom é vermelho, e ela fala, eu não uso batom vermelho, eu falo, você está disposta a usar? Ah, não, eu não uso. Então, você não serve para essa proposta. Eu recuso a sua inscrição. Então, de fato, tem uma lista, assim, sabe? De coisas que elas têm que ir atrás. Elas têm que usar, por exemplo, calcinha a fio dental bege. É específico, né? E mexe com a intimidade delas, obviamente. Sim. Claro que mexe. Mas tem que achar uma calcinha a fio dental, não precisa ser um fio, mas uma calcinha pequena, bege, porque a grande maioria delas dançam em mais números. E não tem como você ficar trocando de calcinha para cada número, não tem como você ter uma calcinha colorida, você tem que ter uma calcinha que funcione para todos e que não tenha risco de aparecer, e que não tenha risco de marcar. Então, tudo isso, Pedro, eu faço reunião com elas, né? Eu tenho reunião de elenco, são 6 ou 7 reuniões de elenco antes meses antes, né? Todo mês a gente tem uma. E eu todo mês eu estou ali instruindo, passando a parte chata, que é o que elas têm que fazer,
e estou motivando. Então, eu sempre tenho um exercício de motivação, eu sempre tenho uma palavra, eu sempre tenho sempre eu palestro. Nunca é só a dança, nunca é vamos dançar, vamos ser felizes, vamos para o palco. Não, sempre tem algo a mais ali para trabalhar no emocional delas. Uhum. Então, eu me emociono muito quando eu vejo, porque eu sei que essa mulher dos seus 50, 60 anos, que está colocando um figurino, que está obedecendo uma mulher muito mais nova que ela, mas que ela tem convicção do resultado, e ela paga por isso, ela paga caro por isso, ela investe nisso, porque ela sabe que ela vai ter um resultado, ela sabe onde ela está se metendo, ela sabe do meu nome, então, e ela sabe que eu vou cuidar dela. Então não tem muito sentimentalismo, apesar de eu trabalhar com elas essa coisa da afetividade, mas quando eu estou ali, eu sou realmente uma líder. Então, é como uma mãe que precisa passar para o filho a figura de segurança. O filho precisa se sentir seguro, né? Aquela coisa, um filho vai obedecer um pai quando ele se sente seguro com aquele pai. Ele vê que aquele pai é uma figura de autoridade, que com ele está seguro, não importa o que aconteça. Então é essa figura que eu tenho aqui. Sempre estive com ela, assim, não importa o que aconteça. Se alguém cair no palco, eu vou resolver. Se algum figurino não chegar a tempo, eu vou resolver. Qualquer coisa que aconteça, eu vou resolver isso para você, sabe? Então, isso torna o ambiente seguro. Elas realmente se soltam. E, claro, eu sempre tive aqui professoras excelentes que estavam alinhadas ao trabalho e que se entregaram e fizeram acontecer junto, né? Nossa, você falou algumas coisas que quando você foi falando, foi vindo insights e lembranças, né? Eu sempre falo, por exemplo, porque há uns anos atrás, era convencionado, né? Tinha uma ideia de que a dança do ventre tinha um padrão específico, né? Até de corporal, de estilo de mulher, enfim. Isso a gente está vendo hoje que não faz o mínimo sentido, né? Hoje, nos últimos anos, a gente veio que não faz o mínimo sentido. E eu sempre defendi que não é como eu posso explicar? Não é o exterior que faz uma bailarina ter a representatividade dos movimentos ou dos passos que ela precisa ter. E sim o interior, que é o que eu ensino, que é a musicalidade, né? Musicalidade, para mim, nada mais é do que eu traduzir em sentimentos o que eu estou escutando. No caso da bailarina, ela vai traduzir a musicalidade em sentimentos junto com movimentos, né? Mas quando você falou que existem mulheres que não têm os passos, o corporal preparado para representar os passos e etc. Mas mesmo assim elas têm uma entrega, né? É isso que eu acho que complementa a dança, né? É essa questão de não ser só os passos, né? Porque a gente vê bailarinas que sabem uma porrada de passos, mas não emocionam, não se entregam, são um robozinho lá dançando, às vezes são lindas com um baita de um corpão, tem uma baita presença de palco, mas não faz diferença, sabe? Às vezes, numa apresentação. E aí, quando a gente pega, às vezes, e essa sensação sua de emoção com espetáculos, eu já passei várias vezes também. Às vezes você fica hipnotizado com o aluno, não é? Que, tipo, não tem experiência, não tem nada, mas tá entregue ali, né? Tipo, tá curtindo, tá se divertindo, tá entendendo a proposta musical, tá entendendo a proposta da... Então, eu achei sensacional isso que você falou, da dança ser essa entrega mesmo também, né? Essa entrega da sentimentos, eu não lembro a palavra exata que você usou, mas... Afetividade. Afetividade. Eu acho isso também muito. Assim, nas minhas aulas de musicalidade, eu sempre traduzo musicalidade como sentir, né? Mas pra música, não, e eu acho que pra dança também, não é um sentir tipo, vamos sentir de qualquer jeito. Você sente com base em alguma teoria, que é pra isso que existem as aulas de dança, né? Senão qualquer um sentiria de qualquer jeito, acharia que aquilo é dança. E aí você disse da questão
das alunas terem que fazer alguma coisa, né? Vocês têm que usar batom vermelho. Ô, Oi. eu vou te interromper só para falar de um vídeo. Tem um vídeo muito legal que tem algumas aulas que eu mostro ele, e para quem se interessar no YouTube, é um vídeo do Pavarotti. Eu fui criada com ópera, tá? Então eu tenho essa minha mãe ensinou pra gente escutar ópera. Então tem um vídeo no YouTube do Pavarotti com, ai meu Deus, fugiu o nome dele agora. Bryan Adams. Tem um vídeo dos dois cantando. Obviamente que são estilos diferentes, né? São cantores completamente diferentes. E a questão não é essa, não é comparar o timbre vocal ou a habilidade ou o talento, mas é possível enxergar com muita clareza. Acho que se jogar Pavarotti e Bryan Adams já vem. Foi em um concerto e numa ópera, e é muito evidente a forma como cada um deles lida com a música, com o canto. Aí, assim, tem que fazer um exercício. Realmente exclui, apaga, não se apega ao tom vocal, porque, obviamente, não tem comparação o alcance do Pavarotti com o Bryan Adams, né? O esforço que o Bryan faz para chegar em algum lugar, e o Pavarotti está impecável, né? Nem se mexe, ele não mexe uma sobrancelha. Então, exclui isso e fixa totalmente na expressão mesmo, no rosto, na expressividade. Então, enquanto o Bryan Adams canta, realmente ele faz um esforço técnico, ele fecha o olho, você vai ver ali, né? Talvez um certo exagero, talvez. E você vê o Pavarotti, quando ele dá a primeira nota e que ele tem não existe uma expressão específica. Você não vai olhar e falar, nossa, ai que melancólico. Não, é a profundidade como ele entra na primeira nota, assim, é impressionante, e a forma como o olhar dele te dirige para. Então, aquele vídeo, você não precisa nem estar escutando, a imagem fala, e é bem dentro disso, né? É bem isso que a dança também é capaz de produzir, né? Um corpo que consegue alcançar esse lugar de sentir, de entrega, e a entrega também ficou muito banalizada, o termo entrega também ficou muito hoje na dança do ventre. Quando a gente fala de entrega, também é uma coisa que se perdeu o tom da entrega. É outra coisa, de outro lugar que teria que falar. Mas é possível ver alunas praticantes, sabe, mulheres vividas, que têm uma história de vida sofrida e que a dança consegue retratar ali algo dela, que é muito bonito de ver. Por isso que eu curto demais dar aula, muito por isso, porque eu curto olhar, eu falo, né, elas ficam tudo... Quando eu passo uma sequência e falo, agora eu quero ver. E aí elas falam, mas a gente não sabe, não sei. Mas é que eu curto isso, eu curto olhar. E mesmo que elas estejam ainda tensas com a sequência, é possível já ver uma desenvoltura diferente. Eu curto apreciar, eu curto observar, eu gosto. Aí eu fico ali, aí elas falam, você tá com a cara feia. Eu nunca nem falo isso para elas, mas muitas vezes eu tô ali realmente curtindo, né? Curtindo. E aluno normalmente tem aquela insegurança normal, né? De aluno. Às vezes sabe o que tem que fazer, mas tem aquela insegurança normal. E eu digo até para meus alunos, às vezes eles falam, mas eu vou fazer isso, mas tá horrível, eu não sei nada. Aí eu falava, você sabe o que você precisa saber. Ponto. Você não sabe que nem eu. Nem é para você saber que nem eu, porque você é meu aluno de um básico, do intermediário, e eu sou seu professor. Se você soubesse que nem eu, não estaria aqui, né? Mas você precisa saber o que você sabe. Então faça o melhor, faça se divertindo, faça se entregue, né? Entregue, faça curtindo ali o que você sabe, né? Porque eu acho que o grande erro, e eu errei isso muitos anos da minha vida, e hoje eu não faço isso, ou tento não fazer, que às vezes eu me pego fazendo, é a gente
confundir referência com comparação, né? É tipo, eu sempre, hoje eu tenho muito mais meus ídolos e meus artistas e até outros profissionais de outras áreas, como produtividade e marketing, que eu estudo muito, eu tenho como minha referência. Porque eu sei que os caras já estão lá 30 anos fazendo isso, né? Então eu sei que se eu fizer 30 anos, eu posso chegar onde ele tá. Mas eu sei que se eu me comparar a ele, eu vou me achar horrível. Por quê? Porque eu tô há um dia fazendo, sei lá, um mês fazendo, e ele tá 30 anos fazendo a mesma coisa. Então a consistência, né? É o que eu falo para meus alunos, não adianta se comparar ao meu toque, né? Porque eu toco há 20 anos, então fazem 20 anos que eu tô em cima de um palco lá, sacrificando, no bom sentido, a minha mão para tirar aquele som. Aí eles têm um mês e querem, ai, professor, mas não tá igual o seu. É óbvio que não vai estar, sabe? É óbvio. Então eu também, eu gosto muito de apreciar os alunos, que nem você, porque eu acho que a gente vê muito mais a evolução deles do que eles mesmos, né? Para eles, pelo menos na minha visão, nunca tá bom, né? E, Uhum. e eu aprendi a falar, a mostrar para os alunos o que eles precisam ver, né? Às vezes meus alunos falam, ai, professor, mas você vai botar eu no final do ano tocar. Aí eu falo assim, vou. Ah, mas vou fazer feio. Eu falo, eu nunca vou botar um aluno meu para fazer feio. Nunca. Você pode nunca, você pode não estar pronto agora para fazer um show contratado, ganhando, recebendo, mas você está preparado para subir num palco e fazer bonito. Talvez não tão complexo que nem eu toco, mas você vai fazer bonito, sabe? Não sei, um exemplo. No mercado persa, agora passado, de 2022, a Shalimar tocou, né, no show de gala. E ela é minha aluna desde um pouquinho antes de começar a pandemia. A gente ia fazer no mercado de lá, quando começou a pandemia. E ela falou: ah, eu vou continuar estudando porque eu vou fazer. Só que na cabeça dela, ela sempre estava um pouco segura, porque não é a área dela, ela não, né, ela é bailarina, não é. E eu falei, Shalimar, você faz bonito como um aluno do seu nível faz. E todo mundo gostou. Por quê? Porque ela foi verdadeira ali, sabe? Ela se divertiu. Eu olho o vídeo até hoje, eu falo, você tá se divertindo lá. Você tá tensa, como todo mundo fica tenso, até a gente fica tenso, às vezes, dependendo do show, né? Mas ela se divertiu. Então, é um exemplo que, que mostra que a gente, pelo menos por parte dos meus alunos, que o aluno ele faz o que ele tem capacidade de fazer da melhor forma e tá ótimo, sabe? Não precisa se comparar com um profissional ou alguém muito mais experiente. Eu sou. Eu sou. Eu não sou uma professora muito carinhosa, né? Minhas alunas não são uma professora fofa, então a minha, a parte que eu motivo elas é trazendo elas bem para a realidade, sabe? Então, entra exatamente nesse ponto delas não ficarem com essa supervalorização, elas dão muita importância ao que elas estão fazendo, né? Então, veja bem, elas estão praticando há, sei lá, 4 meses e vai dançar, né? Numa festa aqui das alunas. E aí ficam enlouquecidas, porque não estou pronta, porque, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu falo, gente, vocês acham mesmo que as pessoas que estão aqui assistindo estão aqui por vocês? Seu pai e sua mãe vai estar aqui, seu marido, o resto não está nem aí para você. O resto é o outro, é o outro pai, a outra mãe que quer ver a outra filha. Então, eles não estão nem aí para você. As pessoas, sabe, escolinha, que o pai e a mãe vai para ver o filho. Então, aqui é a mesma coisa. Os convidados daqui vêm aqui para ver a fulana. Então, enquanto a fulana não dança, eles não estão nem aí para o que você está fazendo. Por que você se dá tanta importância assim? Né? Para que colocar tudo isso em cima de você? Eles não sabem o que você está fazendo, né? O público é totalmente leigo. Se você ficar ali só mexendo a mãozinha, para eles está ótimo, é o suficiente. Eles não sabem o que você, não sabe que você errou. É só você não fazer a cara de que errou.
continue, dá um jeito. Então é um barato, assim, essas coisas. Você sabe que eu brinco com meus alunos, né? Porque eles falam, pô, mas e se eu errar, o que, que vai acontecer? Eu falo, você acha que a gente não erra? A gente que é profissional, a gente sobe no palco e a gente erra toda hora. Não é porque eu subi. Ah, mas eu nunca vi você errar, professor. Aí não viu eu errar, sabe por quê? Porque eu repito 4 vezes o meu erro. Tipo assim, eu errei uma vez, eu opa, errei. Vou repetir, que aí fica certo, sabe assim? Ninguém sabe. Quando eu aprendi que ninguém sabe o que eu vou fazer, independente se é coreografado ou se é improvisado, né? Obviamente, se estiver num grupo, você tem que tomar mais cuidado com isso, porque não sabe o que você vai fazer, mas as pessoas veem que tá diferente, né? Mas assim, você tá sozinho ou cada um fazendo uma coisa diferente. Quando eu aprendi isso, que ninguém sabe o que eu vou fazer, isso me libertou há muitos anos atrás, porque eu sempre ficava, ai meu Deus do céu, e se não gostarem da minha apresentação, ai meu Deus, né? Hoje eu vou subir no palco, é até engraçado, a gente fica nervoso, eu fico nervoso até hoje subir no palco, mas aquele nervosismo, não é aquele nervosismo pra mim de, putz, e se eu errar? Eu de verdade eu não tô nem aí pro que as pessoas acham de eu tocando, sabe? Eu tô aí pra quem gosta do meu trabalho, agora pra quem vai ficar criticando, tipo, sabe? Eu subo lá por mim e pra agradar o público, vou fazer o meu melhor, né? Mas digo assim, não tô nem aí pro que as pessoas acham de eu tocando no sentido de, se achar que eu errei, né? Claro que eu vou dar o melhor, tá? Não entendo. Não tô nem aí, eu subo no palco deles se vocês gostarem ou não. Não é assim que eu disse. Tipo assim, se a pessoa achar que eu errei, achou que eu errei, sabe? Tipo, essa é a minha opinião. Tipo, não é o que eu falo para minhas amigas, se vocês errarem e a pessoa tiver toda a certeza do mundo que vocês erraram, tá, o que você vai mudar? Tipo, uma vez errei, a próxima vez a gente busca não errar mais, né? Tipo, é isso que eu penso na minha cabeça. Antigamente eu ficava me martirizando. Ai, meu Deus, e se essa pessoa não gostar de mim? Ai, se essa pessoa não... E graças a Deus isso saiu das minhas costas. Hoje eu curto pra caramba e erro bem menos, né? Porque a gente erra bem menos. E as pessoas gostam bem mais, e tem uma outra que não gosta, que critica, e para mim faz bem, porque eu levo essas críticas construtivamente, e aí é isso. Mas que curioso, né? Sabe Porque, que esse grupo que eu levei do Mercado Persa agora, que a Natana dançou, aham. é que a Ná é macaca velha comigo, né? Eu falo para ela, eu falo, Natana, vai fazer outras coisas, você tá a vida toda da dança comigo, pelo amor de Deus, não tenho mais nada para te falar, né? Mas é que a gente tem um vínculo, então é Aham, outra sim. coisa. Mas esse grupo que eu levei agora para o Mercado Persa não é a Companhia Mahira Hassan, é um grupo da Escola Mahira Hassan. Uhum. E nesse grupo tem alunas de todos os níveis, tem aluna do iniciante ao avançado. E acho que tirando a Natana, todas as outras nunca foram no mercado persa, elas eram em 13, né? Então 12 meninas que nunca dançaram no mercado persa, e sei lá, das 12, 10 nunca tinham nem pisado lá, só sabiam, só imaginavam, só tinham vontade. Então, nos últimos ensaios, que aí eu começo a entrar na mente delas mesmo, né? Então eu sentei e falei, ó, deixa eu explicar para vocês, né? Porque até então estava tudo. Deixa eu explicar para vocês o que é o mercado persa. O mercado persa é o maior evento de dança que a gente tem conhecimento de dança ventre do mundo, tá? Tá todo mundo lá. É um evento que é competitivo. O forte do evento é a competição. Então, a competição está no ar, tá? Não queiram ignorar isso. O mercado persa é competição. A competição ela existe, ela está, né? Apesar da amizade, né, do carinho, dos reencontros, é um evento de competição. Vocês não vão competir, vocês vão para a mostra. Normalmente, o público do mercado persa quer assistir competição, eles não estão nem aí para as mostras. Quem gosta de assistir mostra? Seu pai, sua mãe, seu marido, não sei o quê. Aí elas já vão ficando meio assim. Falei, e outra, a Shalimar colocou a gente para dançar no horário de pico. A gente vai dançar às 8h40 no palco principal. O teatro vai estar estrumbado. O teatro não vai ter por onde... Você não consegue nem andar nos corredores. Aí elas já vão ficando assim, né? Falou, vai estar muito cheio.
todo mundo lá assistindo você. Nossa, mas assim, é o melhor horário. Elas ficam tudo assim. Falei, e sabe o que é melhor? Ninguém que tá lá quer assistir vocês. Falei, ninguém que tá lá quer assistir vocês. As pessoas que estão lá, elas estão lá esperando o resultado. O resultado do clássico, do folclore, do moderno, da fusão, sei lá do quê. Elas estão lá porque o dia está acabando e os resultados vão sair naquele palco. Então elas não estão nem aí para vocês. As pessoas que estão no teatro não estão nem aí para vocês. Elas querem que vocês dancem logo para a Shalimar entrar e dar o resultado. Essa é a realidade. Então, vamos entender o que nós estamos indo fazer no mercado persa. Porque eu preciso tirar elas de um lugar, Pedro, que está no imaginário, que o evento vai ser receptivo como os eventos que elas estão acostumadas, que é o espetáculo da escola. No espetáculo da escola só tem família, só tem vovô, papai, mamãe, só tem gente da família que não conhece nada e que adora, se diverte, grita horrores, torce, né? É um povo que no seu amadorismo tem esse carinho de família. No mercado persa já não. Quem está lá sentado assistindo entende minimamente o que está acontecendo ali. Então é um público mais duro. É um público mais duro para se dançar. Então eu tinha que tirar elas dessa ilusão e trazer elas para o mundo real. Ó, a gente está indo lá dançar. Então tem grandes chances de ninguém bater palma para vocês. Aí elas já ficaram. Falei, e não tem problema nenhum, tem nada de errado. Tem nada de errado. Agora, eu não estou indo lá para ir com um grupo fofo, eu estou indo lá para ir com um grupo que vai fazer um bom trabalho. A gente não está indo concorrer, mas eu quero um bom trabalho. Então eu preciso de vocês se dedicando e entregues, sentindo, percebendo o que está acontecendo. Aí foi quando eu fiz com elas um trabalho que entra mais um pouco na percepção das emoções, né? Que não é só falar para elas sorrir, seja feliz, pense em alguma coisa legal e fica feliz. Isso é um fetiche, é algo que não existe. Você não consegue produzir a felicidade. A felicidade é uma coisa que te acontece. Aconteceu a felicidade. Então, não é porque eu estou sorrindo que eu estou feliz. E aí isso fica muito robótico e fica muito mecânico. Então, eu fiz um trabalho com elas assim duro e intenso que eu consegui ver resultado. Assim, elas ficaram durante a dança toda. Quase todas ficaram a dança toda confortáveis. Então você não vê um rosto muito tenso, um rosto em pânico, um rosto que oscila nisso aqui. Isso aqui Mas por quê? Porque quando eu trago o balde de água fria e falo ninguém tá lá, ninguém quer assistir vocês, dá um choque e traz para a realidade. Falar, então não é tudo isso. Uhum. Não preciso me dar essa importância, porque essa importância me traz um prejuízo muito grande. Eu fico ansiosa, eu não durmo direito, eu não como direito, eu fico com medo, eu acho que eu vou errar, eu acho que eu vou atrapalhar o grupo, e aí sai do palco. Então eu já preparo elas para o pós-palco. É tanto parto. Eu trabalho elas para o pós-palco. Eu não admito que elas saiam do palco pedindo desculpa. Então, eu preparo elas para o erro. Você vai errar e você tem que saber disfarçar, você tem que saber se virar. E não é um erro dentro de um grupo, de uma pessoa, que vai acarretar no restante. Calma, existem erros graves e existem erros de execução ali. Então, eu gosto muito dessa visão realista, de mostrar o que está acontecendo. E aí eu cuido, antes de entrar no palco eu faço uma meditação, antes de entrar no palco, elas são proibidas de assistir o show, qualquer show que está acontecendo no mercado persa, 2 horas antes da apresentação. Elas não podem assistir. Depois, sim. E se é a companhia que vai competir, não pode assistir nada da categoria que está competindo. Não pode assistir nem antes e nem depois. Nada. Mas você sabe que até engraçado eu lembrar disso. O primeiro show que eu fiz, não considero nem show, apresentação que eu fiz com um grande público, foi logo que eu comecei a tocar. Eu fui tocar em cima de uma música
pra minha mãe, na época que ela dançava, assim, em alguns eventos como hobby, né? E eu fui tocar num teatro, acho que, sei lá, pra 1.000 pessoas, assim, tinha o teatro. Era um teatro gigante que tem aqui perto de casa. E aí um menino de, sei lá, 14 anos subindo no palco, né? E aí eu lembro que eu ia tocar em cima de uma música. Então eu cheguei antes, todo nervoso, conversei com o técnico de som, passei o derbaque em cima da música no palco, expliquei pra ele como é que tinha que ser, né? Um menino. Aí na hora que eu entrei pra tocar, o que que aconteceu? Tava tudo diferente do que eu tinha feito. Eu não escutava o derbaque, eu não escutava a música, eu tocava e eu não via minha mãe, porque botaram as luzes, eu não tava, né? Eu sei que eu saí de lá uma criança, eu saí chorando, tipo, pra coxia, e eu lembro que minha mãe chegou e falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, porque o cara mudou o som assim, 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 puto, né? Tipo, puto e triste, né? Porque eu queria que tivesse sido, porra, eu queria... Quando eu desci do palco, que terminou o show, eu acho que das, sei lá, 1.000 pessoas que tinham lá, pelo menos umas 500 me falaram parabéns. Tipo assim, que foi demais, que tava divino, que não sei o quê. E aí, aquilo, desde então, toda hora que eu fico nervoso, que eu fico tipo, puto, assim, tipo, pô, isso não ficou bom. Eu lembro dessa história. Porque, tipo, às vezes a percepção que a gente tem num palco é muito diferente. Às vezes a sua aluna, ao ver uma outra coreografia, que na cabeça dela talvez seja melhor que a dela, né? Faz ela travar de uma forma, né? E na verdade, às vezes não é melhor, às vezes é tão boa quanto, né? Às vezes é pior e você acha que é melhor, né? Às vezes pode até ser melhor, mas isso impacta ainda mais na sua. Então, é muito da percepção que a gente tem com as coisas e com a gente mesmo, né? Principalmente quando a gente É, fala de aluno. E assim, você falou, eu queria puxar, você falou do batom vermelho e da calcinha cor de, qual que é? bege, Bege. a calcinha broxante bege. Você sabe que é, isso para mim, quando a gente estava falando sobre a abertura da sua escola, quando você falou isso, a gente, eu relacionei tudo. Porque para mim, por exemplo, quando eu lembro de uma história que você contou, eu acho que na inauguração, se eu não me engano, foi na inauguração da sua escola, que você falou que eu acho que adiou a compra da sua casa com o seu marido, alguma coisa assim, conversou com ele para abrir a escola, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro se foi na inauguração ou se foi em algum evento que eu lembro exatamente de eu sentado e de você contando. E aquilo, tipo, hoje, depois com a minha experiência, né, com o meu amadurecimento, tipo, eu vejo que pra gente construir alguma coisa, pra gente empreender alguma coisa, e pra mim tem tudo a ver em construir um evento, né, porque produção de evento é empreender, construir uma escola, abertura de escola é empreender, né, então a gente precisa negar muitas coisas, né, abrir mão de muitas coisas, e principalmente, né, ir contra muitas coisas, né? E ter muitas pessoas contra a gente, porque, né? Porque, sei lá, você vai fazer um evento, vai ter 50 que gostam de você, vai ter umas 5 que vão começar a reclamar das coisas e você precisa, né? Ter, ter a sua disciplina, o seu foco ali do que você quer para aquele evento, senão vira oba-oba, né? Se você não tiver o foco e a disciplina do que você quer para sua escola e que você quer uma escola, você gasta o dinheiro que você guardou, né? Sua escola vira uma várzea, né? E, e uma coisa que eu sempre tive medo e que hoje eu passo na pele, assim, muitas vezes, às vezes eu não sei lidar, é o fato de. Porque hoje eu empreendo minha carreira, né? Meus projetos pessoais. É o fato de, tipo, eu tô empreendendo e ao mesmo tempo eu sou o produto principal ali, sabe? Ou um dos produtos principais, entre aspas. Como que você lida com isso? Porque, por exemplo, você empreende, a escola é sua, você é o carro-chefe ali, você é a dona da escola. Eu sei que você tem outras pessoas que te assessoram ali, mas ao mesmo tempo você tá ali tete a tete com as alunas. Então, tipo assim, tem horas
que eu preciso falar como o dono do negócio e não como o professor que dá o dono do negócio. Só que isso se mistura muitas vezes, né? E você acha que isso atrapalha a relação com o aluno, atrapalha a relação com. Eu falo porque eu já trabalhei na sua escola, né? Eu já dei aula na sua escola. Você acha que atrapalha até a relação com os profissionais, né? Porque muitas vezes a gente é chefe de um amigo nosso, né? Eu sei que trabalhei com você, eu sei como você lida com o profissional, por isso que eu tô perguntando. Você acha que é difícil isso? Ou por que eu tô te perguntando? Porque eu acho que é legal para quem produz evento, para quem quer abrir escola, para quem abriu escola, né? Saber dessas coisas, né? Porque muita gente acha que, não, porque eu vou abrir a escola e aí a minha aluna, ela vai me amar perfeitamente, até o dia que eu falar para ela que a mensalidade está atrasada. Sabe assim? Mais ou menos isso que na minha cabeça acontece e que eu vejo acontecer em algumas escolas, né? Que o aluno é mó ídolo, é mó fã do professor, aí o professor fala que a mensalidade dele está atrasada, e de uma hora para outra acabou o charme ali do professor. O professor só pensa no dinheiro, né? Como que você vê essa relação entre empreender e abrir mão de algumas coisas? E que dica que você dá até para quem tá pensando em quem monta evento, quem produz evento, quem quer abrir uma escola, nesse ponto assim? É um monte de pergunta, Um monte de né? pergunta e uma só. Você viu que eu te Mas fiz uma espera pergunta aí. só. Eu não falo, eu falo pouco, mas o pouco que eu falo muito. É. Tipo isso, é brincadeira. É, o principal ajuste, que é exatamente o que falta na nossa dança, porque algumas outras danças já estão muitos passos à frente de nós. Acho que por a nossa dança trazer muito essa coisa do bem-estar, do terapêutico, do ser feliz, acaba trazendo também, acaba se construindo essa imagem muito fantasiosa de benevolência, de ser algo de ser alguém, de ser uma figura que vai transformar a vida das mulheres. Isso começa a embaçar a vista um pouco da pessoa. Então, um ajuste de mentalidade, ele se faz muito necessário no nosso meio. Quem quer se profissionalizar ou quem já é profissional e quer ter uma carreira na dança, com a dança, precisa enxergar que isso é um negócio, não tem outro caminho. São muitas pessoas que resistem a transformar a arte em um negócio, mas a arte é um negócio desde sempre. É só você pegar qualquer embasamento histórico, você ir lá na história, lá no começo, você vai ver que a arte ela tem uma função na nossa vida. E a função da arte na nossa vida não é vital. Eu não preciso de arte para sobreviver. Eu preciso comer, eu preciso eu preciso de alimento, eu preciso de bebida para poder sobreviver. Se eu não tenho arte, eu consigo sobreviver do mesmo jeito, muito possivelmente com outra qualidade. Por quê? Porque a arte ela nos aproxima de algo que às vezes a gente não consegue nem nomear. A arte ela nos aproxima de algo imaterial. Ela dá valor, ela dá forma. Claro que não é qualquer arte, porque hoje em dia qualquer coisa é arte, né? O cara rabisca a parede e fala, minha arte, e vende por milhões. Não é isso, né? Mas aonde a arte consegue alcançar você é a nível de alma, é a nível de transcendência, é a nível de você apreciar e dar um sentido de ordem para a sua vida. A estética, a beleza, ela traz esse sentido de ordem para a vida. Então, é necessário ajustar este olhar. Se você fica só nessa coisa de a arte, e aí normalmente quem fala isso já fala assim, a minha arte.
não existe a sua arte, você é um instrumento dentro de uma cultura, dentro de algo que já existe há milênios, há séculos. Então, a minha arte não é vendida. Então, realmente você não entendeu nada. A gente precisa trazer a dança para uma visão de negócio. Quando eu tenho a dança numa visão de negócio, todo mundo se beneficia. Então, aqui na escola, a minha relação com as alunas e com as professoras é muito clara, é muito evidente. Sim. As alunas são minhas clientes, as professoras são minhas funcionárias. Todo mundo se beneficia com esse sistema. Por quê? Porque a aluna, ela paga, se ela não paga em dia, ela vai ser cobrada, e se eu não entrego o que ela contratou, ela vai me cobrar. É uma relação muito boa, sabe? A coisa acontece numa via dupla muito boa. Se ela está insatisfeita, se ela se sentiu injustiçada, se ela se sentiu desvalorizada, ela vem me cobrar, e ali a gente resolve como uma empresa. Por isso que a gente tem um contrato. Com as professoras a mesma coisa. Vocês são minhas funcionárias. Então, é muito claro até onde elas podem ir, até onde eu posso ir. Dessa forma, elas podem me cobrar e exigir, e eu também. Na maioria das escolas, como eu tenho a minha formação, né, são mais de 100 alunos, eu consigo alcançar o Brasil inteiro. Então, os programas, eles se repetem, eles têm a mesma cara, é sempre a mesma coisa, é o amadorismo. É você não enxergar o negócio como, a dança como um negócio, você achar que... Por quê? Porque não tem jeito, o ego, ele entra na dança e ele cria raízes e ele fica ali, e você não consegue enxergar, você não consegue sequer reconhecer que aquilo é um problema para você, porque esse ego, ele precisa ser alimentado. Então, essa aluna que está ali te bajulando, é disso que você se alimenta. Aí a sua conta de luz vence, aí a sua água é cortada, aí você vai ter que entregar o ponto porque você não, né? Aí você não recolhe nenhum imposto. Então, quer dizer, aí você atrasa o salário das professoras, aí você não consegue contratar uma professora, porque o que vem de faturamento da empresa, você paga tudo e tira um pouquinho, então você não consegue nem delegar, né? Então, assim, é uma bola de amadorismo mesmo, é uma visão muito amadora de você transformar a dança em negócio. E aí, a solução é muito simples, não abra uma escola, você precisa trabalhar para alguém. Você não tem que abrir um negócio próprio, né? Esse fetiche hoje em dia de eu vou trabalhar para mim, eu vou fazer o que eu tenho, o meu sonho, né? Todas essas coisas, não é para todo mundo isso. Tem gente que precisa ser CLT, tem gente que vai viver assim, tem gente que precisa ser liderado. Nem todo mundo tem perfil para liderar. Algumas pessoas vão descobrir só depois do tombo mesmo. E não tem nada de errado com isso, porque vende-se muito também que se você não trabalha para você, você vai estar sempre trabalhando para alguém. Os nossos pais viveram, nossos avós trabalharam para alguém e viveram bem, tiveram uma condição boa, bacana, de nos dar o que era necessário, e foi tudo bem, eles fizeram o que tinha que ser feito, sabe? A minha mãe, eu falo que a minha mãe é o Carlão, porque ela assumiu a figura de provedora da casa, não foi uma escolha, foi compulsório. Então, ela trabalhava muito. Ela nem falava, ela nunca reclamou do trabalho dela, ela não falava se ela gostava ou não, era puxado pra caramba. Tinha desaforos, tinha coisa, mas eu nunca vi minha mãe reclamar do trabalho, porque era com esse trabalho digno, que pagava ela em dia, que ela sustentava 3 filhas e a mãe, sabe? Então, todo esse discurso muito fantasioso e tira a pessoa do pé no chão. A dança, é possível você viver da dança, é possível você abrir uma escola de dança, é super possível você
mas você precisa enxergar isso como um negócio. E se você é uma autônoma, eu não tenho escola, eu sou autônoma, eu danço e eu dou aula. Então você é sua empresa, você precisa agir como empresa, você precisa ter MEI, você precisa recolher o imposto que seja necessário, você precisa ter um planejamento financeiro, você precisa entender de conta. Não é assim, o dinheiro que entra, sai, entra, sai, entra, sai, você não evolui, você não tem um plano de carreira, sabe? Isso que eu vejo muito na dança. A pessoa começa, sei lá, com 25 anos, a trabalhar profissionalmente com a dança do ventre, e ela chega lá nos 40, ela não tem plano algum para nada. Ela acha que com 40 ela vai continuar dançando da mesma forma. Não tem como, o corpo não é o mesmo, o corpo já degenerou. Se você passou por gestação, então o seu corpo é completamente outro, né? Outros tempos, está vindo outra geração, a dança já começa a se atualizar demais, né? O seu padrão não tem jeito, tá? Para certos trabalhos você tem que ter um padrão. O seu padrão talvez não atenda mais aquele show que você fazia de entretenimento. E isso é muito evidente para mim e sempre foi muito evidente. Por isso que eu falo muito, comecei falando para você sobre a teimosia, porque eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, desde muito nova. Desde muito nova eu escutava as pessoas falando assim para mim: nossa, mas quantos anos você tem? Que cabeça é essa? Desde criança eu escutava assim as crianças mais velhas, os adultos falar: nossa, mas uma criança não fala essas coisas, porque realmente eu sempre fui muito com o pé no chão, muito pé no chão. Então, quando eu comecei a me profissionalizar, vou trabalhar com dança, eu fiz um plano, eu tinha um planejamento. Então, quando eu abri a escola, é isso. A partir do momento que eu tiver filho, é isso. Não tem mais show, não faço mais esses shows de entretenimento, em bar, restaurante, shows abertos. Por quê? Porque eu não me encaixo mais nisso. É a forma como eu... Ah, mas você continua bonita, você tem um corpo em dia, mas não cabe mais. Não é mais essa mentalidade que eu tenho. Tem coisas que não tem a ver com dinheiro e ego. E tem coisa que tem a ver com uma postura. Eu assumi uma postura que agora não cabe mais esse tipo de evento para mim. Né? Claro que essa é a minha mentalidade. Então, assim, o que eu quero com a dança? A partir de agora eu já estou trabalhando com uma visão mais de direção, de facilitador. A sala de aula, ela abraça todas as idades, né? Então, não interessa a idade que você tenha, você pode estar na sala de aula dando aula, mas como bailarina, a idade, ela vai te cobrar. Não queira ignorar isso. Não ache que... Não, como bailarina você tem tempo de carreira, sim. Principalmente para certos eventos, né? São pouquíssimos eventos e pouquíssimas pessoas que conseguem se manter, mesmo a partir de uma certa idade, ainda rodando o mundo. A gente conta nos dedos essas pessoas. Para todo o restante do mercado, a realidade é outra. E tem espaço para tudo isso, só que você precisa enxergar a sua realidade. Você realmente tem perfil para lidar com uma escola de dança? Você consegue enxergar na dança um negócio? Talvez não, talvez se você ficar dando aula em academias, escolas, isso vai funcionar muito melhor para você. Talvez você dar aulas vai funcionar muito melhor para você. Então, a principal coisa, assim, e é o que você me pediu, uma dica, você realmente tem que conhecer a si mesmo para saber se você está disposto a pagar o preço, para saber se você está com a mentalidade certa, a mentalidade ajustada para seguir nesse caminho. Tem muitas dançarinas ou professoras que têm um emprego normal, um emprego tradicional, um emprego de escritório, um emprego de segunda a sexta, e que às vezes dá algumas aulas ali à noite, dá uma aula no sábado. Por quê? Porque ela consegue enxergar que para a realidade dela, ela não consegue lidar com essa instabilidade que é o ser autônomo, né? Ela tem outras responsabilidades, né? A gente não pode chamar ela de medrosa, você não quer fazer uma transição de carreira. Não, isso seria completamente irresponsável da nossa parte, né? Então, para quem quer trabalhar com dança, você precisa fazer um planejamento. E desde a pandemia, muito antes, né? Mas desde a pandemia, um novo canal
ele avançou aí pelo menos uns 10 anos. Em 2 anos ele avançou 10, que é o online. Sim. As pessoas perceberam que dá. Então, você consegue vender o seu trabalho online. E tudo é venda. Não adianta qualquer artista, a não ser que seja um hippie que mora na rua, vir me falar que a arte não se vende. Qualquer outra pessoa tem que ter remuneração dentro da sua arte. Eu acho, completando o que você disse, Mahira, eu lembrei de uma ocasião agora que aconteceu comigo, inclusive com a Esmeralda, que no começo da sua escola, acho que foi sua professora, né? Uma das suas professoras, né? Ela, da gravação que a gente fez, ela gravou um podcast comigo também, ela me falou que quando ela foi para dançar, ela precisava pertencer àquela cultura, ela precisava entender como fazer aquilo, porque ela tinha que pagar as contas dela, ela tinha que sobreviver lá, né? É mais ou menos, ela entendeu aquilo como um negócio. E quando a gente tava num show aqui, eu acho que era Araraquara, se eu não me engano, na volta ela voltou comigo no carro. E eu lembro que eu perguntei para ela assim, eu falei, eu preciso de alguma ajuda, porque eu preciso fazer a música dar certo, né? E a música, ela dá certo para mim, mas eu não preciso de uma ajuda assim, me leva nos shows, né? Eu preciso de alguma ajuda assim, me ajuda a caminhar sozinho, não sei, né? Eu não lembro exatamente as palavras que eu usei. E eu lembro que ela falou assim para mim, Pê, você precisa entender isso como um negócio daqui 5, 10, 20 anos. Não é hoje, né? Porque é o que você falou, muita gente dança hoje, aí pega o dinheiro, vai na balada daqui 1 hora, bebe, encaixaça aquele dinheiro que ou no japonês, sabe? Ou aí, quando chega no final da semana, chega a conta, a bailarina fala, a vida tá dura. Mas, na verdade, ganhou 3, 4 mil reais que gastou no decorrer do mês e nem tchum que gastou no decorrer do mês, sabe? E, assim, hoje eu aprendi eu aprendi a levar como um negócio, né? Eu preciso aprender ainda a gerir melhor o meu negócio, né? Eu acho que eu ainda sou deficiente nesse sentido, assim, mas talvez eu não tenha tanto pé no chão e tanto foco que nem você tem, mas eu acho que, por exemplo, eu hoje, eu acho uma puta sacanagem, e comigo, principalmente, eu desvalorizar o meu trabalho. Que eu, por exemplo, no sentido de, eu vou cobrar mais barato. Tipo, eu falo isso, às vezes muita gente pode achar, ele é mercenário, só pensa em dinheiro. Mas, na verdade, eu acho que, por exemplo, você vai no mercado. Eu não chego no mercado e falo pra menina do caixa assim, falou, moça, pega esse sabão em pó aqui, ó, e tá de R$ 32 aqui, esse sabão aqui grande, nem sei quanto custa exatamente, mas faz por R$ 10 aí pra mim, porque eu tô sem dinheiro, sabe? Agora, a bailarina, ou a escola, ou o evento, ou o restaurante que chega pra mim e faz isso, eu não tenho que fazer mais barato, sabe? Tipo, eu faço mais barato se aquilo for pro meu negócio, for ter uma vantagem, sabe? De alguma forma, seja marketing, seja, enfim, de alguma forma, se aquilo for me fazer bem de alguma forma, mas assim, eu vejo hoje, tipo, uma baciada e eu falei isso em outras ocasiões também, eu vejo hoje uma baciada do tipo, é uma terra sem ninguém, assim, sabe? Todo mundo desvaloriza o trabalho de todo mundo, não sei se por ser autônomo, isso por ser escasso a quantidade de shows para o pessoal, se tem pouco evento, se o pessoal fica desesperado, se vai pegar, se não vai pegar o evento. Eu não sei qual que é o motivo ainda, a gente nunca entendi, mas eu sempre falo para os músicos, eu falo, e para os meus alunos, inclusive, eles falam, professor, eu tenho que cobrar quanto? Eu falo a mesma coisa que eu. Ou o quanto você acha justo, né? Se você acha justo metade do meu, tudo bem, cobra metade do meu. Agora, não cobre barato. Tipo, você não pensa que seu valor é 100 e você cobre 20 para pegar o show, porque você tá se desvalorizando e ferrando toda a sua classe.
Porque a partir do momento que um cobra 20, um negócio que custa 200, todo mundo vai querer pagar 20, vai achar que vale 20, e nunca mais o cara vai ter um valor grande, né? Valorização, e não entendo a valorização como só o financeiro, mas valorização do trabalho grande. Todo mundo vai sempre achar que pode desvalorizar, seja monetariamente ou seja de respeito mesmo. E hoje eu vejo muita gente que não leva a dança como negócio, a dança e a música e a arte no geral, porque é um hobby remunerado, né? Digamos assim, todo mundo começa meio com a dança como um hobby. Aí depois você descobre que ela é sua paixão, que ela vai ser sua remuneração, enfim. Cada um tem um processo. Mas na maioria dos casos é um hobby que virou uma profissão, né? E e por ser um hobby, a gente acaba se auto-sabotando, né? Tipo, putz, ele não tem 200, vamos fazer por 100. Ele não tem 500, vamos fazer por 300. Ele... Só que eu não sei, posso parecer mercenário, mas eu acho uma puta sacanagem, assim, sabe? Eu não sei se da minha parte me desvalorizar ou da outra parte em sugerir isso, sabe? Porque, não, porque, sei lá. Eu acho que assim, uma coisa é não sei. Obviamente você vai falar a sua visão, mas existem os dois pontos. Se, por exemplo, a empresa que está me contratando, ela precisa negociar. Porque ela tem que negociar, mas ela pode negociar sem me desvalorizar. Por exemplo, eu sempre negociei com você, mas você nunca me desvalorizou. Sabe? Por você ser uma artista, mas você sempre negociou, porque você negocia com uma empresa. Né? Se você for negociar com minha amiga, talvez. Talvez você me pagasse mais do que eu mereço, mas você pensa como sua empresa. Senão você também não paga conta de luz, não paga conta de água, etc. Mas às vezes você vê que a pessoa faz uma festa que custou 500 mil num casamento e tá te chorando por causa de um cachê minúsculo, sabe? Então, assim, aquilo eu acho desvalorização. Então, a partir do momento que eu me desvalorizo, eu não estou levando a dança, a música, a arte, enfim, como meu negócio. E hoje eu aprendi. Às vezes as pessoas falam, nossa, você é difícil, você não vai mesmo, né? Mais barato. Não, não vou. Tipo assim, porque se eu ligar pro meu médico e falar para ele atender a minha filha mais barato porque eu não tenho dinheiro hoje, ele não vai atender minha filha mais barato, porque o valor dele é aquele. Ou eu mudo de médico, sabe? Não sei, ou eu mudo de médico e pago o que ele vale, o valor que ele acha justo, né? Ou eu aceito aquele valor, sei lá. Minha opinião. E tem uma coisa a ter aí nisso tudo, né? Eu sempre fui muito segura nas coisas que eu faço, sabe? Normalmente eu não tenho muito receio. Eu calculo, eu calculo o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então eu me cerco das duas possibilidades. E quando eu faço isso, eu já estou preparada. Eu já estou preparada para o que vai vir de errado. Então eu não me surpreendo, eu não me... Isso é na vida, sabe? Então, por exemplo, eu fecho a escola aqui sozinha, às 11 horas da noite. Né? Ou eu estou sozinha ou eu estou com minha mãe, atualmente. Eu estou preparada, eu começo a prever tudo o que pode acontecer, a fechar a escola a esse horário sozinha, numa avenida que está toda fechada. Então, nunca aconteceu, graças a Deus, mas no momento em que aconteça, não vai ser algo que vai me pegar desprevenido, desesperado. Eu já prevejo que, sabe, eu já começo a me cercar. É um exercício meu, que eu sempre faço. E na dança, né, nessa parte que você falou de desvalorização do trabalho, eu acho que como eu sempre fui muito segura, eu não olhei muito para os lados, né? E isso tem, claro, muito a ver com... Aí já entra um exercício meu, né? Um trabalho meu que é no meu desenvolvimento, ao qual eu consegui enxergar a minha soberba. Então, eu tenho essa característica
que está sendo lapidada. Não é algo que você pode, agora que eu sei, eu não sou mais soberba. Isso não existe, né? Eu vou morrer soberba, mas diariamente eu trabalho para dar uma qualidade melhor a isso, aos meus atos. Então, acho que por isso, eu nunca fui muito de olhar para o lado, sabe, Pedro? O que estão fazendo? O que estão falando? Quanto você está cobrando? Eu estou cobrando. Eu nunca fui. Tanto é que em júri de evento, eu tento sentar na ponta para não ficar conversando com ninguém. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não quero ficar debatendo, sabe? Sim, eu também sou assim. Eu não quero ficar conversando, eu não quero tomar atitude em grupo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, me deixa fazer o trabalho. Isso tem, claro, algumas consequências ruins, que é o que eu enxergo e é onde eu trabalho para melhorar, mas tem muita coisa que me favorece demais. Então, tomar a postura de quem você é hoje vai ajudar bastante. E não olhar para o lado. Então, a partir do momento que você toma a postura de que o Pedro cobra R$3.000 para ir no show, aquilo reverbera de certa forma. Então, aquelas pessoas que querem ficar só na migalha, elas se afastam mesmo. Isso vai acontecer naturalmente. E não é uma forma de você ser orgulhoso, de você ser mercenário. É que o seu trabalho agora, hoje, em 2022, vale isso. E você sabe que vale. E qualquer pessoa que te contrate também sabe que vale. E a pessoa que não te contratar é porque realmente ela não consegue alcançar aquele valor. Exatamente. Mas ela sabe que o seu trabalho é isso, né? Então, eu nem tenho muitos exemplos de negociações nesse sentido de, Maíra, então, nossa, vamos baixar esse preço aí, porque como a minha postura sempre foi essa, né? Eu sempre tive uma remuneração. A depender do evento, aqui em São Paulo, sendo em São Paulo, um evento pequeno, de uma pessoa que já é parceira, de uma pessoa que está começando, de uma pessoa que está me fazendo uma proposta muito baixa de cachê, mas que ela tem um propósito com aquele evento, e na minha agenda deu certo, então eu tenho um motivo para estar ali, mesmo que tenha um valor abaixo, mas nunca não tem nada, sabe? Assim, sempre tem algo em troca, sempre tem algum valor a agregar. Então, eu nunca tive problema em falar de dinheiro. Essa também é uma coisa que facilita muito as minhas contratações. Marília, eu queria te contratar para não sei o quê. Como que faz? Na hora eu já falo, né? Marília, tem um show para não sei o quê. Tá bom, eu cobro tanto, né? Não fico esperando a pessoa falar, mas eu tenho isso aqui de cachê. Não, eu cobro tanto, né? Eu nunca tive problema em negociar isso. Isso facilita demais. Isso já afasta quem realmente só quer usurpar, só quer se aproveitar, ou realmente é uma pessoa que não tem ideia do que é a realidade e acha, e aí, né, vai te xingar de qualquer jeito. Sendo bom ou ruim, dando certo ou não, ela vai achar ruim com você em algum momento, sobre qualquer coisa. Então, o posicionamento. Eu acho que o posicionamento da imagem agregado aos seus resultados, né, a sua reputação, a biografia que está sendo construída, isso daí já fala por si só. Então, é o que eu estava falando para você. Hoje eu vou fazer um show, né? É um show que eu já não faço mais, e realmente eu abri uma exceção, porque ela viu no meu Instagram, e é um show dentro do apartamento dela, de um jantar de noivado. O marido dela é armênio, ela quer presentear, ela quer fazer uma homenagem. Vai eu e mais um dançarino, a gente vai fazer ali uma homenagem a esse momento de noivado deles. A gente não teve negociação. Eu cobro tanto, tá bom, é perto de casa, são 20 minutos, dá certo, apesar de não ser mais o formato de show que eu quero, deu tudo certo, eu vou porque eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Deu certo nesse sentido. Então, existe uma postura, sabe? Existe isso que não tem. Eu mesmo negociando com fornecedores, muitas vezes, assim, qual o seu valor? Quanto você cobra? Isso está acima do que eu posso, né? Não é do que eu quero, é do que eu posso, do que o evento me proporciona. A gente consegue chegar
isso aqui, eu consigo chegar até tanto. Então, realmente, dessa vez eu não vou conseguir contratar o seu trabalho, mas eu já vou me planejar. Isso já aconteceu com fotógrafo, com filmagem. Então, eu já vou me programar para o próximo ano poder encaixar esse valor antecipadamente no meu orçamento, porque eu quero que você esteja lá. Então, isso já aconteceu. O último técnico de luz do meu espetáculo é um cara muito foda. E a gente negociou e ele conseguiu, mas ele me passou o orçamento dele real. Eu falei, olha, o próximo espetáculo eu vou te pagar o seu valor, porque realmente, assim, só de conversar, só da forma que o cara te trata e te conversa, você sabe que é diferenciado, você já sabe que é outro patamar, a gente está falando de um outro lugar. É o, é o, como é o nome dele? É o que faz a luz dos eventos da Ju? Não, é outra pessoa que faz a luz com você. Não, eu fiquei acho que 2 anos com Cássio, Cassiano, que era o da né? Gil Marconato, Cassiano, Cassiano. Agora você, da Gil Marconato. agora é melhor Eu ainda do que o fiquei, Cassiano? eu fiquei acho que 2 ou 3 anos com ele. Porque o Cassiano era fera, eu gostava muito das luzes dele. Ele tem mesmo uma boa luz, ele é uma boa pessoa, né? Ele é muito agradável e tal. Mas tinha coisas ali que ele não dava conta do que eu queria, assim, de Entendi. agilidade, de tal. Aí depois eu troquei, eu ainda fiquei com um outro que eu também não gostava. Aí eu fui trocando ano a ano, até chegar nesse cara que ele trabalha para o Raça. Ah, pro Raça. Ele trabalha para o Raça e a postura dele ali já foi outra, porque é difícil encontrar um técnico de luz bom e que esteja disposto a fazer o que você quer, exatamente o que Sim. você quer, porque aí eles É, começam a dar ideia. É tipo cabeleireiro, né? Você senta para cortar, o cabeleireiro fala: não, mas você poderia cortar assim, que está na moda. Então, o é. técnico de luz é a mesma coisa, tem uns que tem, nossa, muito má vontade. E esse daí, ele manjava demais, ele entendia muito da mesa, que é uma mesa bem específica lá na PCD. E a hora que eu olhei e falei, puta, eu preciso ajustar isso, ele simplesmente tomou. Ele só falou assim para mim: o que você quer? Eu falei: eu quero isso, essa luz de frente, essa luz de fundo, não sei o quê, eu quero dois. Ele falou: tá bom, acabou. Eu falei: mas ele falou: não, eu cuido do resto, fica quieta, Entendi. assim, sabe? É, Por quê? mas, Porque os outros ficavam muito assim. é, Então com quem que eu vou falar? Sei lá, tinha uma coisa ali, uma preguiça assim de, então não deu para mexer, não deu para afinar. Vamos usar o que tem? Aí eu já falava, pô, sacanagem. e é um negócio assim que, por exemplo, você fez 2 anos com o Cassiano que eu conheci lá em Araraquara. Ele é super bom, mas nem sempre ele vai se adaptar com todos os trabalhos, né? Pode ser que com você ele não se adapta e com a Ju ele faz um trabalho maravilhoso, né? Não, e ele é um querido, né? Até hoje, vira Sim, e mexe, a gente se fala, é uma quando eu pessoa vejo assim. ele também, ele é. Mas assim, é questão é igual profissional. Se todo profissional que fosse bom desse certo com todo mundo, só uma pessoa trabalharia, né? Então, assim, Exatamente. E eu sou muito, sabe, Pedro, é assim, é isso, vamos fazer isso e vamos fazer acontecer, né? Então, tem profissional que aprende a trabalhar comigo. O Levi mesmo, o primeiro ano que eu contratei ele para fazer os figurinos aqui do espetáculo, não deu certo, deu super errado, ele não cumpria a data, super desorganizado. O figurino dele eu gosto demais, ele tem um trabalho bom, ele é um queridíssimo, assim, o Levi é uma pessoa, aham. um coração gigante, Sim, mas eu falei, não, nunca não, mais. não Falei, dá, né? nunca Não mais, dá. Porque nunca mais, às né? vezes a forma de Porque trabalhar é assim, diferente. antes de eu contratar, eu já falo, eu quero a primeira entrega nesta data, a segunda entrega nesta data e a entrega final eu tenho um planejamento, eu não É. recebo o figurino uma semana antes. Meu figurino tem que ser entregue 30 dias antes do espetáculo. Não Sim. tem, passar por esse terror com as alunas, sabe? Você vai ver nos espetáculos por aí. Não, foi entregue ontem. Foi entregue hoje, no mesmo dia. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, a aluna não precisa passar por isso. Então eu falei, Levi, nunca mais, né? Aí, sei lá, acho que passou 1 ou 2 anos, aí a gente voltou a se falar. Aí, é isso, é data, né?
eu faço os seus pagamentos na data, você vem nas datas combinadas e você me entrega nas datas combinadas. Se você souber trabalhar, se você aprender a trabalhar, o ano que vem você vai fazer a escola inteira, você vai fazer todos os grupos, até de outras modalidades. Eu vou te dar um espetáculo completo para você fazer. E aí ele entendeu, aprendeu, e no ano seguinte ele fez a escola inteira. Porque para um ateliê, aqui a minha escola, o tamanho do meu espetáculo, a quantidade de figurino e quantidade de aluna, pô, garante o ano. Então, só que a pessoa tem que saber trabalhar, entendeu? A pessoa tem que querer e saber trabalhar. Então, ele aprendeu, entendeu e foi tudo bem, assim. Então, ele é a pessoa que faz a Mahira Raça, não tem jeito. Má, a gente falou muito sobre a sua escola. Eu queria, agora, antes da gente terminar, que você falasse um pouquinho quais modalidades que você tem, porque a sua escola não é só sobre dança do ventre, né? A sua escola engloba várias danças, às vezes quem está assistindo a gente não sabe. Eu queria que você falasse como faz para contratar, não sei se você ainda faz os shows, e como faz para fazer aula na sua escola, onde está localizada. Depois, quando for pro ar, eu vou colocar as informações todas na tela para ajudar o pessoal, quem está assistindo, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua escola, quais as danças que tem, como faz para ir, se dá para ir conhecer e fazer uma aula experimental, se você tem essa possibilidade. Faz seu jabá agora. Agora é a hora de vender. Exatamente por sempre ter a visão do negócio, a escola não é só de dança do ventre, e nunca, em momento nenhum desses 10 anos de escola, só estive eu dando aula de dança do ventre. Não, né? Não é sobre a Mahira Raça, é sobre o que a escola tem a oferecer. E a escola tem a oferecer aulas de dança só para mulheres. E nem toda mulher se interessa por dança do ventre. Então, por isso que sempre teve aqui na escola o jazz, o balé, o hip hop, o flamenco, o tribal fusion, cigano. Atualmente eu estou sem a modalidade de cigano, porque é uma mão de obra muito difícil de conseguir, de excelência, então eu não tenho no momento. E aí tem as modalidades de bem-estar, que é o yoga, tem o jazz body, que é como se fosse uma zumba, eu tenho pilates. Então eu sempre tive ali uma gama, sempre foram mais de 10 modalidades e sempre tive um time de mais de 10 professoras. Cheguei a ter 20 professoras aqui atuando. Então, isso faz com que o negócio tenha cara de negócio, que o estabelecimento tenha cara de estabelecimento, para que as alunas tenham confiança aonde elas estão se matriculando. E aí, aqui a escola oferece uma aula gratuita, uma aula experimental gratuita. Então, a aluna só precisa ligar e agendar ou pelo WhatsApp, que é o 97569-2662, e agendar uma aula experimental. Esse WhatsApp aí você pode chamar, que a gente te passa a grade de horário atualizada, passa valores, não tem essa de valores, é só pessoalmente? Não, que chatice. Eu passo valor para quem quiser, a hora que quiser. Eu só não coloco lá direto no Instagram, porque senão a pessoa nem sequer entra em contato. Então, a pessoa entrando em contato pelo telefone, pelo direct, por e-mail, pelo WhatsApp, por onde for, eu passo o valor. Porque as pessoas ligam aqui e falam assim, o valor é só pessoalmente, né? Eu acho que é tanto lugar que faz isso. Sim. Só passo o valor pessoalmente. Porra, que chatice, né? A pessoa tem que ir até lá. Já pensou? Já desisti, já não vou. Eu já não iria mais. Então, assim, não. Aonde você me pediu, eu te passo os valores da escola, não tem essa, mas eu quero que ao menos você venha falar comigo. Então, sim, não vou deixar, por isso que eu não deixei aberto no Instagram. E eu te passo o valor, te passo a grade, agendo aula experimental. A aula experimental também é outra coisa que ficou no mercado. Não farei mais aula experimental gratuita. Não, aqui na escola continuamos com a aula experimental gratuita. Eu acho que é importante dar essa oportunidade de eu te conquistar, entendeu? Porque às vezes você está tão insegura. Será que é isso mesmo? Eu não vou pagar R$30, porque, né, às vezes é R$30, 40, uma aula experimental. É um valor ali baixo, mas é um valor, e hoje em dia 30, 40 reais, né, para o público que eu atendo aqui, que é um público B, C, não é um público que rasga dinheiro. Então, eu quero que você venha aqui e que aqui você se encanta. Aqui a gente tem o dever de te encantar. Então, nessa primeira aula, nessa primeira e única aula. Então é isso, as redes sociais são todas Mahira Hassan.
MAHIRAHASAN. YouTube, Twitter, faz anos que eu não passo pelo Twitter, mas todas as redes, Facebook, Instagram, TikTok, tudo. O site é Mahira Hassan também, e-mail também, Mahira Hassan, tudo. Depois eu vou colocar tudo aqui na tela, aqui, bonitinho para o pessoal ter. E fica na Zona Norte, né? Fica na Zona Norte, na Avenida Imirim, número 1164. 1164. Então é mais próximo do metrô Santana aqui, mas ainda assim do metrô tem que pegar uma condução ou um Uber para chegar aqui. Então, gente, ó, quem está assistindo, fica a minha indicação para conhecer o trabalho da Mahira, da escola, que eu já fui professor lá, minha esposa é aluna lá, fica a minha indicação, pelo menos para conhecer, não custa nada conhecer, né? Não tira pedaço. Né? Vem tomar um chá. Vem tomar um chá que vocês vão ser super bem recebidos pela Mahira. Pode falar que conheceu pelo podcast, que eu vou ficar feliz, a Mahira vai ficar feliz também. Pode, aí eu dou até um desconto. Falo, vim pelo podcast do Pedro, vai ganhar até um desconto. Vai ganhar isenção da matrícula. Ai, que chique. Já é bastante. Opa. E se você ainda não segue a Mahira, siga ela nas redes sociais, que eu tenho certeza que o trabalho dela vai te ajudar de alguma forma. Seja na parte empreendedora, seja na parte da mulher, seja na parte da dança. Ela é uma profissional incrível. E Mahira, muito obrigado de coração por você ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz por você ter investido um pouquinho do seu tempo. Aí eu sei que na sua correria aí do dia a dia, você me encaixou na agenda e eu fico muito feliz mesmo, de coração. Obrigada a você, Pê. Foi bem legal participar aí desse começo do podcast. Desejo vida longa e muita evolução para esse projeto. Nosso mercado realmente precisa dessa conversa, desse espaço para a gente poder trazer coisas novas, né? Trazer uma visão que traga mais valor para a nossa categoria. Então, obrigada aí por você ter lembrado e me chamado para poder agregar um pouco aí. Imagina. E pessoal que está assistindo, ó, se você ainda não é inscrito no canal do Improvisa Podcast, não deixa de se inscrever. Isso ajuda muito a gente a conseguir levar um pouco do nosso conteúdo, a levar a experiência da Mahira, a levar a experiência dos outros convidados. E lembra, toda quinta-feira, às 19 horas, eu tô vindo aqui com um convidado novo a cada quinta-feira para bater muito papo e levar muito conhecimento e experiência para você que está aí me assistindo e assistindo a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de coração. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Mais uma vez, não deixa de se inscrever, me seguir nas redes sociais, tá bom? Também é muito importante. E, Mahira, mais uma vez, um beijo no seu coração. Fica com Deus. E nós nos vemos aí no seu evento, que eu estou em todos. Todos os eventos da Mahira eu estou. E às vezes tocando, às vezes como plateia, né? Como às vezes eu vou de marido. Às vezes é o marido, espectador. Espectador, mas o importante é a gente prestigiar que é um evento incrível. Obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigada a você, Pê. Tchau, Má. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo para todo mundo.